Olá, esse é o vídeo 3 da série sobre positivismo lógico. Falaremos um pouco sobre metafísica e quais eram os incômodos que os membros do Círculo de Viena tinham com o uso da metafísica para falar de ciência. Vamos lá? Por que os membros do Círculo de Viena eram contra a metafísica? Para responder essa pergunta, primeiro devemos saber o que é metafísica. A ideia da metafísica é explicar a natureza das coisas e do mundo. E natureza aqui deve ser entendida como aquelas características fundamentais, subjacentes ou essenciais. Ou seja, a metafísica estuda as características que estão presentes em todas as coisas que existem. A metafísica é tradicionalmente dividida em algumas áreas. A ontologia, que estuda quais são as coisas que existem, tipos de coisas que existem e tipos como mente e corpo. Outra área é a da identidade, que estuda aquilo que faz com que possamos de fato falar que uma coisa é a mesma coisa, ainda que ela mude. Nesse sentido, podemos estudar coisas como a identidade pessoal, que identifica quais são as características que fazem com que, ainda que passe o tempo e as pessoas mudem, possamos dizer que se trata da mesma pessoa, ou relações de identidade entre coisas, como partes ou a totalidade em algum sentido. Outra área importante é a da causalidade, que estuda a natureza e as propriedades das relações de causa e efeito entre fatos e coisas. Relacionado com isso, nós temos o conceito de necessidade e possibilidade, que diz respeito a quais são as diferenças e se há diferença entre fatos que são necessariamente verdadeiros e aqueles que são verdadeiros, mas possivelmente falsos. Existe essa diferença ou não? Por fim, nós temos a área da cosmologia, que estuda a totalidade da existência, ou seja, o conceito de um universo onde todas as coisas que existem estão ali. Dado que essas são as principais áreas de interesse da metafísica, qual seria o incômodo dos positivistas lógicos com relação a esses temas? Quais seriam os problemas da metafísica que o Círculo de Viena queria evitar? Em relação à ontologia, o principal incômodo é o apelo a objetos abstratos ou mentais. Essas são coisas que estão fora do mundo e, portanto, são inacessíveis em algum sentido. Como que nós poderíamos conhecer essas coisas e por que essas coisas teriam qualquer tipo de impacto sobre a realidade, que é o nosso objeto de interesse real? O incômodo seguinte é o incômodo com relação ao material disponível para a nossa prática científica. O nosso material é o dos fatos e não o das coisas. Então, falar sobre as propriedades mesmo dos objetos não parece ser diretamente útil para a ciência. Nós precisamos apenas observar os fatos e as coisas que acontecem. Em relação à questão da identidade, o principal incômodo é o de que, aparentemente, dizer que algo é o mesmo, ainda que diferente, não parece ter um valor além de prático e emocional. Quando falamos de um elétron e esse elétron se parte, não é interessante saber qual das partes desse elétron preserva a identidade com relação ao elétron anterior. Isso não está no radar das ciências. Isso tem valor prático e emocional porque nós queremos identificar que as pessoas que amamos são as mesmas de antes. Mas isso não está ligado aos fundamentos das ciências. O outro incômodo é o fato de que, quando estamos falando de ciência, o nosso material, como já dissemos, é o dos fatos e não das coisas. E esse tipo de coisa, os fatos, os eventos, eles não têm uma relação muito natural de identidade. Eles são coisas que acontecem, deixam de existir, eles acontecem e deixam de existir no mesmo momento, e, portanto, identificar se eles são o mesmo em algum sentido parece uma questão também muito fútil. A respeito da causalidade, um dos incômodos é o seguinte: o que sabemos a mais quando dizemos que A causa B? Nós de fato vemos e podemos observar que B regularmente segue depois que nós observamos A. Mas qual que seria o valor de adicionar que, além dessa ocorrência regular,
existe uma relação de causa. Qual que seria o valor dessa adição? Não parece haver, de fato, um valor em fazer isso. O que queremos fazer com as ciências é observar e fazer predições. E, nesse sentido, falar sobre relações de causa não parece ter um valor significativo. O incômodo seguinte é o de que, ao tentar entender as causas, a pesquisa científica parece ter sido atrapalhada. É nesse sentido, por exemplo, que a física de Aristóteles era vista como um empecilho para o desenvolvimento em relação à nova ciência moderna. Na nova ciência moderna, as causas são deixadas de lado e nós queremos apenas identificar os padrões das coisas que acontecem. Então, nesse momento, por exemplo, com os trabalhos de Galileu, Newton, nós observamos que não se preocupar exatamente com as últimas causas das coisas parece ter sido uma forma de destravar o desenvolvimento das ciências. Com relação ao conceito de necessidade, o principal incômodo é a ideia de que não somos capazes ou não parece ser possível observar a necessidade das coisas, a não ser que simplesmente seja uma consequência das nossas relações lógicas. O que seria observar a necessidade de um certo tipo de padrão físico? Nós nunca somos capazes, nós observamos diversas vezes, mas adicionar a ideia de que é necessário não parece adicionar informações. E sobre cosmologia, o principal incômodo é o fato de que nós vivemos no universo onde vivemos. E para fazer uma análise significativa da cosmologia, seria necessário fazer uma saída do universo para olhar esse universo em terceira pessoa. Se o universo são todas as coisas, isso simplesmente não parece ser algo no radar de investigação de uma ciência. Vamos agora observar um argumento tradicional da metafísica e em seguida fazer uma análise de como a lógica moderna pode nos ajudar a dissolver esse problema. Vamos fazer uma análise do argumento de Anselmo para a existência de Deus. O argumento de Anselmo para a existência de Deus começa com a definição de Deus, aquilo do qual nada melhor ou maior pode ser concebido. Ou seja, seria o conceito de algo perfeito. Se algo é perfeito, para negar a existência desse algo perfeito, devemos ao menos ter esse conceito de perfeição na nossa mente. Era assim que o Anselmo concebia a possibilidade de negar a existência do ser perfeito. Nós devemos entender o que estamos negando e, portanto, a existência de Deus deve acontecer pelo menos na mente. Nesse sentido, existir tanto na mente quanto na realidade parece ser maior ou mais perfeito do que apenas existir na mente. E, portanto, como ele é o ser perfeito, ele deve existir tanto na mente como na realidade. Isso faria com que ele fosse mais perfeito e, portanto, como ele é por definição mais perfeito, se ele existe na mente, ele deve existir na realidade. Deus existe e não só existe, como ele existe necessariamente, porque obtivemos isso a partir simplesmente das definições e de uma argumentação lógica. Tudo o que fizemos aqui, nós observamos que está acontecendo independente do mundo. E é por isso que se trata de um argumento puramente especulativo. Nós não precisamos observar a realidade em nenhum sentido. Foi necessário somente fazer uma investigação nas nossas próprias mentes sobre qual é a definição e a partir disso concluímos a existência de Deus. Vamos agora para a análise lógica feita pelo Bertrand Russell a respeito desse argumento. O primeiro ponto é o ponto mais essencial e aquele que dissolve o argumento, e vamos apenas elencar 2 pontos adicionais. A existência não é um predicado, não é uma propriedade que as coisas têm. E esse ponto é fundamental na argumentação de Anselmo. Observe que ele associa existir e não existir a ser mais perfeito e menos perfeito. E, portanto, o argumento falha em atribuir à existência a ideia de ser uma propriedade. Existir não é uma propriedade das coisas,
como uma coisa ter uma cor ou ter um tamanho. Existir é uma condição para que as coisas tenham cor ou tamanho. Observe que dizer de uma coisa que essa coisa existe não acrescenta alguma informação sobre aquilo do qual estamos falando. Se estamos falando de algo, esse algo já de fato existe. Confusão entre conceitual e empírico. Esse é o segundo ponto que o Russell traz em relação a esse argumento. Há para ele uma diferença importante entre as propriedades como elas são concebidas em nossa mente e as propriedades empíricas como elas de fato são na realidade. E o terceiro ponto é de que, para o Russell, a existência é fundamentalmente algo contingente. A lógica não seria lógica se ela pudesse concluir existências de alguma coisa. É nesse sentido, por exemplo, que a suposição de fundamentos metafísicos pode levar a um certo tipo de dogmatismo. E esse é um ponto importante para o Círculo de Viena. Quando nós temos uma disputa sobre uma questão metafísica, não existe algo que possamos observar que vai resolver essa disputa metafísica. Se, por exemplo, temos respostas diferentes para a pergunta existe uma causa para o universo ou não, se uma pessoa responde que sim e outra que não, o que seria algo que poderia acontecer que resolveria essa disputa? Aparentemente, não existe algo que resolveria essa disputa e, portanto, essas coisas, essas proposições metafísicas, elas são fundamentalmente ou seriam fundamentalmente dogmáticas. Seguimos com a análise de mais 2 ou 3 tipos de argumentos com relação à existência de coisas a partir da análise metafísica. Esse processo é um processo de conclusão de objetos abstratos a partir de um processo de substantivação. Vamos ver como que isso funciona. Se analisamos uma frase como Pegasus tem asas, essa frase deve ser verdadeira ou falsa. Se essa frase é verdadeira, então Pegasus existe. Pegasus existe e tem asas. Se essa frase for falsa, então Pegasus não existe. Mas se Pegasus não existe, o que é que não está existindo? É alguma coisa. Então o Pegasus seria de fato algo existente em algum sentido e ele de fato teria asas. Esse mesmo tipo de procedimento pode ser usado para concluir a existência de diversas cores, como as cores, os números e outros tipos de objetos. Até mesmo a ideia de um conceito de homem ou de humano que existe para além do mundo. Essa é a doutrina das formas do Platão. Observe que, no caso do azul aqui, nós poderíamos imaginar que o azul está nas coisas que são azuis. Porém, esse argumento não vai funcionar pelo seguinte motivo. Se o azul existe, onde ele está? Se ele está nas coisas, então não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele estaria tanto naquela coisa azul como naquela outra coisa azul. Como ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, eles têm que estar para além do mundo sensível. Esse mesmo argumento pode ser usado com uma frase como 4 é o dobro de 2. O 4 vai existir e, de fato, está fora do mundo. São objetos abstratos. Essa é a doutrina das formas de Platão, uma filosofia muito antiga que faz esse tipo de conclusão de objetos abstratos que existem para além do mundo, além daquilo que é sensível aos seres humanos. Agora, como que poderíamos fazer uma análise lógica desses argumentos e dissolver esses argumentos? O que os positivistas lógicos e Russell diriam é que houve uma confusão entre a forma gramatical e a filosofia, entre a lógica de fato da sentença e a estrutura gramatical. Observe que na frase 4 é o dobro de 2, o problema é que 4 assume a posição de ser o substantivo que recebe a propriedade de ser o dobro de 2. Então, ao falar essa frase, é como se nós já estivéssemos assumindo que 4 é uma coisa. Como que devemos, de fato, reinterpretar essa frase de modo a não assumir que o 4 é, de fato, uma coisa? A proposta é fazer uma redução nominalista, que vai funcionar do seguinte modo. Ao invés de dizer que 4 tem uma propriedade, eu vou dizer que todas as coisas que têm a propriedade de ser 4 coisas
tem também a propriedade de ser o dobro de x, onde x é uma coisa que tem a propriedade de ser duas coisas. Nesse sentido, tanto 4 quanto 2 são usados aqui como propriedade das coisas e não mais como coisas mesmo. Essa é uma versão moderna do que é conhecido como uma redução nominalista. Usando a lógica moderna, nós podemos fazer uma redução em que evitamos essa referência que faz essa suposição da existência desses objetos. Uma outra frase que era interessante e virou um caso padrão na filosofia de Russell é a frase "o rei da França é careca". Essa frase ela é verdadeira ou falsa? Bom, ela não pode ser verdadeira, porque a França não tem rei. Então, essa frase deve ser falsa. Mas se essa frase é falsa, ela é falsa por quê? Porque o rei da França não é careca? Não é isso. É porque o rei da França não existe. Mas a frase está dizendo que o rei da França é careca. Então ela deveria ser falsa somente se não fosse careca. Aqui nós temos que novamente investigar mais profundamente qual é a estrutura lógica dessa frase, além da estrutura gramatical que se apresenta pelo modo como nós falamos. A lógica das sentenças não corresponde necessariamente com a estrutura da nossa gramática. E nesse sentido, essa frase deve ser reinterpretada como existe um único X, tal que X é o rei da França e X é de fato careca. E nesse sentido, essa frase vai falhar porque não existe o rei da França. E isso corresponde precisamente ao motivo pelo qual intuitivamente essa frase é falsa. A metafísica tradicional é recheada de exemplos como esses que nós analisamos aqui. Ela conclui a existência de coisas a partir da pura argumentação. Mas será que, de fato, esses argumentos procedem? E se eles procedem, será que uma análise lógica mais acurada da estrutura gramatical não vai revelar que estamos fazendo um uso incorreto da linguagem? Bom, vamos aqui elencar algumas frases da metafísica que eu vou deixar como exercício, refletir sobre elas e pensar sobre que tipo de coisa nós poderíamos experienciar no mundo que mostrariam ou revelariam que elas são corretas ou falsas. Tudo tem propósito ou fim. As coisas existem ou acontecem em virtude de 4 causas: material, formal, eficiente, final. O movimento ou a mudança é a atualização de uma potencialidade. O que significa atualização, potencialidade? Como que eu poderia observar no mundo algo que nos indicasse se isso é verdadeiro ou falso? Todo evento no universo é determinado por uma força subjacente imutável. O absoluto é incognoscível. E a última frase, que depois vamos retomar, que é uma frase interessante: a essência das coisas é númena, não é acessível à experiência humana. Voltando agora aos positivistas, nós vamos observar que nós temos duas formas de terapia fundamentais que eles gostariam de aplicar aos problemas da metafísica. O primeiro é a terapia da linguagem, a análise de que a estrutura gramatical não necessariamente corresponde à estrutura lógica e, portanto, uma análise sistemática das sentenças vai revelar que muitos dos problemas são não problemas. Existir não é a propriedade e, portanto, a frase existe azul deve ser reinterpretada como existe x, tal que x é azul. E propriedades relacionais também devem ser reinterpretadas. A interpretação de uma frase como Ana é maior que Maria deve ser feita como maior que se aplica a Ana e Maria. Além disso, nós temos as descrições definidas que são denotadas por artigos da nossa gramática. Nós vamos ver isso em mais detalhes no próximo vídeo, mas isso está relacionado com um dos exemplos que nós analisamos. O rei da França é careca deve ser reinterpretado na sua estrutura lógica como existe a único um x, tal que x é rei da França e x é careca. Além disso, nós temos a terapia da ciência. A ciência moderna
nos revelou que várias coisas, vários pressupostos metafísicos eram falhos. Por exemplo, a noção de simultaneidade. Não existe, de acordo com a relatividade restrita, um conceito absoluto de presente. E isso era uma suposição muito comum na metafísica tradicional. Outra coisa é aquilo que foi obtido com a relatividade geral. A relatividade geral nos mostrou que a geometria do mundo não é a euclidiana. E a geometria ser euclidiana era algo que, na metafísica, era discutido como uma verdade da razão, uma verdade que nós obtemos a partir da análise metafísica. Outra coisa fundamental que era presente naquela época, né, para os positivistas do Círculo de Viena, era a física quântica que estava surgindo. Algumas normas metafísicas muito importantes foram questionadas por conta da nova e surgente física quântica. O principal deles é o desafio a propriedades como localidade. As coisas não parecem ter um lugar único no mundo. Elas são fumaças de probabilidade, como alguém que investir um pouco mais a fundo sobre física quântica vai perceber. As coisas no universo quântico, elas não têm uma posição definida. Elas são nuvens de possibilidade, elas não têm um local. O que vimos é que a análise da estrutura gramatical revela vários problemas metafísicos e o desenvolvimento da física moderna mostrou que várias das coisas que tomávamos como metafisicamente certas são de fato falsas, né? A geometria do mundo, o princípio da localidade. Então, isso quer dizer que o mundo e a análise criteriosa se impôs sobre nossas intuições metafísicas fundamentais. Nesse sentido, é importante perguntar: as especulações metafísicas se mostraram falsas. Para que, então, que nós precisamos depender delas? No próximo vídeo, nós vamos falar um pouco mais a fundo sobre filosofia da linguagem, o desenvolvimento, e, a partir disso, vamos introduzir a ideia de significado empírico para as proposições. Muito obrigado e até o próximo vídeo.